A paz do Senhor Jesus Cristo para todos que fazem parte aqui do canal de reflexão. Hoje o nosso estudo está aqui em Mateus 16, eu vou ler do 13 para frente. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão, Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de mim, de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então aqui Jesus Cristo estava ali perguntando para eles, né? Jesus estava fazendo ali uma pesquisa, né? Para saber como que estava ali o pensamento das pessoas em relação a ele. E aí eles falaram aqui que uns achavam que ele era João, outros que ele era Elias, outro que ele era Jeremias, né? E aí o Senhor fala para Pedro, né? Para eles lá, e disse-lhe, e vós, quem dizeis que eu sou, né? E aí Pedro responde dizendo que ele é o Cristo, o Filho de Deus. E o Senhor Jesus disse que aquilo foi revelado pelo Pai, né? A ele. Aí depois Jesus fala que o nome dele é Pedro, que ele vai edificar a igreja ali, né? Te digo que tu és Pedro e que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? E aí o Senhor fala das chaves do reino, dos céus, que tudo que ligar na terra, né, é ligado no céu e o que desligar também é desligado. E aí é algo que o Senhor fala não só para Pedro, mas para todos nós. Quando a gente concorda acerca de alguma coisa aqui na terra, é concordado no céu. Quando a gente discorda, é discordado no céu. Né? Jesus disse que aonde tem 2 ou 3 no nome dele, ali ele se faz presente. Né? Então, tudo que Jesus Cristo falou aqui para Pedro, ele falou para a igreja dele. Né? E a igreja dele somos nós. Né? E aí a palavra de Deus, mais aqui para baixo, no 23, Pedro já está ali aconselhando Jesus a desistir, né, dessa situação, quando Jesus fala o tanto que ele vai padecer, tudo que ele vai sofrer, mas ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Aí Pedro já começa tipo aqui querer fazer Jesus desistir da missão. E Jesus já fala para ele, para trás de mim, Satanás, né? E Jesus ali repreende a Pedro, né? Então mostra para a gente que como a gente pode ser usado pelo bem e pelo mal. Aqui no 16, Pedro está falando que Jesus é o Filho de Deus. Aqui no 23, ele já está tentando fazer Jesus desistir da missão.
Então aqui Jesus fala que ele está sendo usado pelo diabo. E lá em cima no 16 ele está sendo usado por Deus para falar que Jesus é o Filho de Deus. Então, muitas vezes na nossa vida também a gente passa por isso. Se a gente não estiver ali bem vigilante, uma hora a gente pode ser usado por Deus, outra hora a gente pode ser usado pelo diabo, né? E a palavra de Deus mostra para nós que a gente tem que estar atento, a gente não pode se distrair, porque uma pequena distração, o diabo nos engana, né? E faz a gente perder a nossa salvação, a nossa bênção, tanto terrena como a futura, né? Então aqui ele estava muito bem. Jesus falou que a igreja dele ia começar ali, estava falando que a igreja dele ia ser edificada, ia usar a vida dele, né, como a dos outros discípulos. Nós somos resultado dessa igreja, começou tudo ali. Só que aqui embaixo Jesus não deixou de repreender ele. Jesus repreendeu e falou sério com ele. Quando ele falou aqui, Jesus estava falando tudo que ia passar, e ele começou a falar que, como ele fala aqui, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e principais e dos sacerdotes. E ele fala que ele ia ser morto e ia ressuscitar ao terceiro dia. Aí Pedro já começa a repreendê-lo dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E Jesus, voltando-se para ele, diz: Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, muitas vezes a gente se vê assim, mas a gente tem que fazer o que Pedro fez, ele se arrependeu.